Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Entramos assim em médias res, como disse o outro, o Horácio. Também não há forma de ir ao início. Bem vistas as coisas, uma cena que eu pensei hoje, até vou abortar, vamos começar daqui. Agora é que é em médias res. Estou com muito mau ar, eu estou com muito mau ar. Quando assim começar a fazer isto de câmara desligada, ok? Agarramos este papel de artista, sei lá, insubmisso, um artista não beta, a bem dizer, é isso, não é? Se calhar já é um à parte que pode crescer. Estava a ouvir o episódio do Hugo Rosa, numa das partes do episódio, chegaram à conclusão que há muitos comediantes betos atualmente na comédia. E aquilo depois foi desdobrado e chegaram a uma conclusão, quanto a mim, mais proveitosa. Isso não é só aplicável à comédia. Atualmente, na arte portuguesa, principalmente nas outras, não tem sido caso, não sei como é que a coisa se movimenta. Realmente, a maioria dos artistas atuais são de uma classe abastada, o que contrasta com o que estava lá para trás. Se calhar também nos diz muito depois da arte que nos devolvem, caso queiramos ouvir. Uma coisa muito empapada, muito cheia de tiques, muito não digas isto, não digas aquilo. Juntando isto tudo, começa a fazer sentido. Nem sei se era por aqui que a gente queria começar. Não era, mas vamos. Não, eu acho que isso depois até tem impacto em quem recebe, não é? No sentido em que, se calhar, a maior parte das pessoas que recebe essa arte, se pusermos assim, não é dessa mesma estirpe social, mas almeja ser. Faz parte daquela leitura do nós vamos todos um dia ser muito ricos e também vamos todos um dia ser muito betos e vamos todos muito seguir os nossos sonhos e vamos todos viver. Só que o que é que contrasta com isto? É aquilo a que comumente se chama a realidade. E a realidade o que é que faz às pessoas que não nasceram nesses sítios? Obriga as pessoas a irem trabalhar e reduz o tempo de quê? De criar arte. A não ser que seja Júlio Luís Montenegro. Aí a realidade não chega a impedir isso. Que a realidade está aqui, não é? E ele está noutro sítio. Ele está de costas, conseguiu essa proeza só acessível a divindades supremas, virou costas à realidade e está bem com isso. Eu não sei se as pessoas conseguem sorrir como ele sorri, porque ele fala com um esgar de lábio, que é como quem diz, eu estou-me a cagar para vocês. É que estou mesmo a cagar. Eu podia estar aqui todo nu, se eu quisesse dizer isto. Pá. Eu vou só começar por dizer que, olha, uma das coisas que eu me orgulho mais, já que estamos com esta conversa natural, que é como ele aborda estes vídeos parolos, este conjunto, são quantos? 3 ou 4, não é? Esse que eu, não sei se não foi o primeiro, mas uma das coisas que eu mais me orgulho nestes 2 anos é logo na primeira semana, ou nos primeiros dias, a questão do aeroporto. A questão do aeroporto, pá, anos e anos de indecisão, pá, e nós chegámos e dissemos, é aqui. E tu dizes, não, mas Sr. Primeiro-Ministro, repare que passaram 2 anos. Não aconteceu mais nada, a não ser o que você disse nessa primeira semana. Nunca mais falou do aeroporto até hoje, até este vídeo estúpido que você está a fazer. Então e aquela coisa, porque nós estávamos a falar da noção dele ele podia ser um mecânico, né? Passa lá às 2, e tu passas às 2 e o gajo chega às 2:30. Mas então você não chegou às 2:30? Não, você tinha combinado comigo às 2. Você também acredita em tudo o que eu lhe digo, não é? E o Montenegro é ele vai mais longe, ele verbaliza coisas até então ou impensáveis ou residiam nas entrelinhas. Diante de uma situação em que uma pessoa normal era obrigada a dizer algo substancial, ele diz algo como, não me comprometo com o tempo. O que, se aplicares esta frase em vários contextos, tu não podes dizer isto. O teu patrão, quando é que isso vai sair? Não me comprometo com o tempo. Mas diga-me, não me comprometo. E mesmo para um meteorologista, imagina um meteorologista dizer, então qual é o tempo para mim? Olha, eu não me comprometo com o tempo. Fiquem a saber que isto é um palpite. O mais certo é estar errado. Não me comprometo com nada. Será que há consequências? Será que aquilo tem um quadro dentro dos institutos de meteorologia? Será que aquilo tem um quadro a dizer, olha, o Renato
É a quarta vez seguida que uma previsão completamente errada. Este indivíduo à quinta tem um castigo. Será que isto... Eu acho que se devia aplicar. É porque não há, é como tomares uma medida governamental, ela corre mal, tem um impacto, não há nenhuma consequência propriamente disso. E para os meteorologistas é a mesma coisa. Que é, qual é... Olha, um senhor foi plantar não sei o quê porque você disse que amanhã chovia só da parte da manhã. E não aconteceu. Opá, está bem, mas eu não sabia. Vocês estão a ver aonde? No telemóvel? Ah, não podem confiar no telemóvel, vocês têm que ir ao site do IPMA. Ah, não, mas o meu telemóvel está conectado com o site do IPMA. Não, é mas inteligência artificial. se querem saber os dados mesmo a sério, tem que vir cá bater à porta. Aí é que nós Mas têm que vir vocês analisar aqui as cartas. Uma leitura partilhada, não, isso é leituras em segunda e terceira mão. Vocês estão a ser enganados. Ser agricultor nos dias de hoje é mesmo fechar os olhos. Eu não sei quando é que chove, eu não sei quando é que há uma tempestade. É pá, vou semear. É qualquer coisa. Não, e depois há aqui várias nuances, que é o aquecimento global, mas o que me preocupa realmente é as pessoas que fazem o borda d'água são as mesmas pessoas que estão a trabalhar neste instituto e que depois geram estas informações erradas para as nossas aplicações do tempo. Um gajo diz, eu não sou tecnológico, vou para o borda d'água. Quem é que faz o borda d'água? Eu já não sei. Às tantas pode ser o mesmo gajo. A lucrar em duas frentes, não é? É o conteúdo 360. Sim, é um gajo que sabe a produzir para várias plataformas. Exatamente, não é? Eu preciso de picar em todas porque não sei quando é que uma se vai à vida, tipo nas redes sociais. Sim, de facto, é só um produtor conteúdo. É só um produtor conteúdo. Se houver outro apagão, é o borda d'água. O gajo tem a vida feita. Vai borda d'água para a frente. Porque também dá para os surfistas, percebes? Não é só para a agricultura. Os surfistas consultam o borda d'água? Epá, não, já sabia. Não, porque tem as aplicações do... Mas antes consultavam? Sim, porque ele tem as ondas, as marés, o não sei o quê. O borda d'água é a literatura de surfista. Literatura de surfista. Não, dá para vários. Não, mas parece-me... Por exemplo, eu não sou coisa nenhuma e também eu também gosto muito. Mas parece-me um contrassenso. O surfista é aquela imagem... Claro que esmiuçado, o gajo vanguardista, né? Um gajo liberto, aí de repente está atracada uma coisa muito lá atrás que é o borda d'água, não é? É usada apenas como é o surfista vintage. Exatamente, há uma divisão entre aquele surfista que não se quer agarrar aos ecrãs, tem de voltar. Há pessoal que está a regressar aos dumb phones, como se os telemóveis tivessem culpa da gente ter para o smartphone. O telefone, na altura era só telefone, envolvidos 10 ou 15 anos, agora é burro. É que é burro. Coitado. Ele é que ficou com as consequências do que... Nós embrutecemos, estupidificámos uns aos outros. O telemóvel deixou-se... Alguns ficaram na gaveta. Alguém sacou e disse, abriu o telemóvel, liga-te, olha, só para avisar que és um burro do caralho. Quando na verdade se calhar ele é aquele... O telemóvel quando sai da gaveta é como aquele gajo do... Como é que se chama aquele filme em que eles são postos numas arcas frigoríficas e depois os Estados Unidos é... como é que se chama? Estás a falar de criogenia? É isso estás a... Sim, sim. Ou um orçamento mais baixo. Só marca frigorífica. São dois indivíduos da sociedade norte-americana que são dois asnos completos. Um casal. Eu acho que eles não são um casal, mas é um homem e uma mulher. Não estava nada à espera. E eles depois fazem parte de um procedimento qualquer militar dos Estados Unidos e são postos numas câmaras. Os gajos esquecem-se deles lá. Os Estados Unidos evoluem para um patamar de estupidez enorme e aquilo acumula-se lixo de tal forma que eles os dois, lá a espécie de caixão onde eles estão metidos, aquilo escorrega por uma montanha de lixo e os gajos acordam numa sociedade não sei quantos anos depois em que os Estados Unidos são... Este filme não é nada especial, mas é muito interessante. E não me está a ver o nome. Até entra aquele gajo dos anúncios do Axe. O gajo torna-se o presidente dos Estados Unidos. Tu estás a falar daquele filme que eu já falei algumas vezes, que é o... Agora está-me a fugir o nome, mas que não fazem um. Não fazem um. Sabemos exatamente. É que... Não, é porque os gajos têm nos aspersores para regar, têm Gatorade. Já sei. Idiocracy, é isso que estás a... Idiocracy, exatamente. Eu não sei quando é que o filme saiu, que há uns 20 anos, talvez. 2006, pai. Sim. Sim. Na altura, uma paródia. Agora já não é bem. Não, ele vai ganhando robustez com o passar dos anos. Vai. Ou seja, nesse caso houve aqui uma inversão na altura. Se tu gostasses de filmes a preto e branco e a sépia, filme fraco, à medida que o tempo passa, isto é um ganda filme. Isto é um ganda filme que está aqui.
E eu acho que é o que vai acontecer com o telemóvel. Esse telemóvel antigo vai-se descobrir e vai ser assim, isto afinal é que é. Então, o telemóvel serve apenas para ser telemóvel, não para coisas acessórias com as quais perdemos o tempo. Uau, descobrimos isto. E depois vamos começar a chamar-lhe o smart. Esse é que vai ser o smartphone. Pois. Mas esse filme tem várias coisas interessantes, uma das quais é se for um gajo que que sabe que regar as coisas com água em vez de regá-las com uma bebida energética, não sei o quê, acaba por conseguir que se gere vida. E ele depois é convidado para ser ministro de qualquer coisa, não é? Eu já vejo isso às vezes num discurso corrido de podcast e às vezes mesmo aqui em Portugal. Eu pensei que ias falar de... Eu já vejo ao nível de governamental. Também. É claro que o Trump é sempre fácil usá-lo como exemplo. Mas o que me preocupa não é só o Trump, porque tu vês algumas conversas, por exemplo, eu não sei se tiveste a possibilidade, aquilo não dá, uma pessoa tem que entrar com calma, mas de ver Hugo Soares, ele é uma espécie de vice-primeiro-ministro, não é? Ele é uma espécie de novo Balporta, no Miguel Milhão. Aquilo é inenarrável. Sei lá, nós chegámos ao ponto de, se for um gajo de direita, o gajo pode ir a todo lado. Pode ir a todo lado, dizer tudo, está total, não leva com rótulo nenhum, de coisa nenhuma. Sei lá, se pensarmos, se fosse o Putin que estivesse nos fecheiros do Epstein, o que é que acontecia? Era gravíssimo, não é? Era grave. E aqui é mais ou menos, se fosse sei lá, agora o Pureza ia a um podcast qualquer de um gajo, um anarco ou não sei o quê. Este gajo não pode estar no presidente do grupo parlamentar. A extrema-esquerda está aí em todo lado. Como é presente no discurso do Retinel de Cortes. Sim. Aliás, nas últimas outras, conversas que ele tem dado, ele está em completa paranoia. Na cabeça ele tem duas paranoias, não é? A Joana Marques é uma delas. Sim. E a outra é a teoria dele de que os humoristas em Portugal são todos de esquerda, não é? É uma teoria contrária. É essa que estavas a dizer do Rosa, da conclusão que eles chegaram, porque não dá para ser. Mas aí chegamos a um ponto, como nós nunca chegamos ao fundo das questões, ou se calhar vamos pelas questões afora sem termos começado no início o que é a esquerda e o que é a direita, sendo que estaremos sempre limitados. Isso era um procedimento. O Aristóteles, antes de começar a definir seja o que for, precisamos deste tema muito bem escrutinado. Vamos construir aqui um monumento à volta disto. Ao menos percamos tempo à volta desta palavrinha, não é? Eu noto que andamos a construir grandes metrópoles à volta da empatia, à volta às vezes da extrema esquerda. Estou-me a recordar do Rui Sinal de Cortes. Para ele, o mundo está todo dominado, está empestado pela extrema esquerda. Ele consegue olhar para a televisão portuguesa e só ver a extrema esquerda. Tem um problema ocular gravíssimo. Porque eles não estão lá. Não, é que não está à extrema e quase. É isso, é que se aquilo fosse uma equipa de futebol, entrava em campo só do centro para a direita, não é? Aquilo entrava. Tu ias limitando o campo, é que tu podias ir encolhendo o campo e a malta continuava sempre a virar-se mais para a direita até não dar, até está tudo na mesma linha. Pegando essa imagem do futebol em que idealmente oporia direita e esquerda, ele disse: senhor árbitro, a esquerda está a jogar com 33 e o pessoal, mas não há ninguém da esquerda. Nós já estamos a alugar aquele campo a golfe. Eles estão a jogar sozinhos. Não, mas olha mais. Oh, amigo, não está cá ninguém. Não está cá ninguém, eles ganharam por falta de comparência, não é? Eles ganharam por falta de comparência. Há aqui qualquer coisa, mas é claro, um bode expiatório é muito mais fácil e estamos nesta fase. O bode expiatório não é a questão de se é justificado ou não, ele nem precisa de existir, nem precisamos de fazer um inventário se ele está lá ou não. Nós achamos que ele está, logo criamos uma teoria à volta disso. Esse é o outro grau da alucinação. Tem havido vários assaltos a essa teoria, por exemplo, no grupo de opinadores do Observador, tem havido, e depois é tentar esticar, às tantas, já nem vou à parte do vamos estabelecer conceitos, é mesmo esticar à parva, que há um artigo recente que eu estava a tentar lembrar-me de quem é que tinha escrito, que é ligar o socialismo e o islamismo. Que é um exercício, se calhar são exercícios que agora se fazem nas aulas de escrita criativa, que é, vamos pegar aqui em dois conceitos e vocês têm 2500 caracteres para tentar conectar dois assuntos que não têm nada a ver, mas é para também façam um título catchy, que é para depois nas redes aquilo ser partilhado e mais não sei o quê. E de repente tu abres o coisa da opinião especificamente do Observador. Eu gosto sempre de fazer esse exercício, é como eu testo a minha
forma de olhar para as opiniões é, se esta atitude ou esta opinião saísse de alguém que eu admiro, o que é que eu achava dela? E se a mesma pessoa fosse o Trump a dizer isto, o que é que eu achava disto? Tento fazer este exercício para Também tentar não ser admiras à tua enviesado maneira, pela não é? pessoa. Sem dúvida, é um material inesgotável, não só de piadas como de guerra também. É um material inesgotável de Incansável. guerra. Não, ele Ele está só tem mesmo. insónias quando há um dia em que não consegue pensar em nada bélico. Porra, hoje estou muito Sim. pacífico. Mas Não ele consegue fazer dormir. declarações quase diárias que se contradizem sobre o estado do ataque que ele está a fazer ao Irão e da posição do Irão e de tudo onde o Irão está e não está. Eles vão desistir amanhã. Sr. Presidente, mas amanhã foi ontem. E eles, opa, não, mas eu quando disse amanhã era dia 12 de Abril. Mas sabe que esse dia vai chegar. Sim, mas quando ele chegar eu vou dizer que isto foi para outro sítio. Ele nunca estava, ou ele não sabe mesmo. Eu acho que ele não conseguia apontar Irão no mapa, não é? Tu punhas-lhe ali um globo. Já ele dizer, um globo? Isto é assim? O que é isto? Vocês não têm. Aponta o Irão no globo, ele apontava para o suporte, para a base. Exato. Ele assim, vocês não têm um mapa, é que isto não é nada. O que é isto? Isto é redondo. Isto é redondo. Assim é impossível encontrar o que é que seja, não é? Se eu dou a volta, já estou no mesmo sítio outra vez. Até estou tonto. Sim, pá, até é difícil, mas eu temo é que temo não, acho que é o que vai acontecendo quando tu tens um líder de um país muito grande que tem este perfil completamente ao lado do que é. Não é que ele faça nada de muito diferente dos seus antecessores, ele faz coisas muito parecidas, só que ele é muito vocal naquilo que faz, é uma pessoa muito aberta, ele tem a relação aberta com todos nós, fala sobre secana de terapia e fala sobre tudo, é um gajo que fala sobre os seus problemas, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, ele fala sobre tudo, eu quero petróleo, como é que eu posso deixar isto mais claro? Eu quero petróleo, os senhores do Irão é que são desagradáveis e estão a impedir-nos de obter o petróleo, se eles já tivessem dado eu já tinha saído daqui, eu estou na Venezuela, não estou. Já deram, deram umas chaves daquilo, aquilo é mesmo. Agora não vou, não preciso lá. Os senhores do Irão estão muito com aquela coisa de isto é nosso, isto é nosso, isto é nosso. Não, é para partilhar, no máximo para partilhar. Já não sei onde é que ia com isto. Portanto, se quiseres pegar de algum lado. São as ações típicas do Trump, que é diplomacia à base de mísseis. Sim, deixa um gajo naquela angústia que é viver. Todos os dias diz que a guerra vai acabar. Às vezes isto não começou, às vezes diz que vai acabar e às tantas, mesmo para quem está do outro lado, que é o porta-voz, quem está a levar com os mísseis em cima, às tantas também, o que é que tu podes dizer? Isto é só barulho ou é mesmo um míssil? Vais reagir a que afirmações? De que é guerra ou não é guerra? É guerra e não é guerra ao mesmo tempo? A ti às tantas é o cachimbo é guerra do outro. Isto não é um cachimbo, isto não é guerra. Mas o que é uma guerra? E às tantas estamos todos a problematizar o que é a guerra enquanto está tudo a cair. À exceção do Montenegro, somos surpreendidos com a realidade. E a realidade, sim, ao contrário do que o pessoal da Iniciativa Liberal e quejanos, é limitada, é finita. E isto é aplicável a rações, a energia, a ações humanitárias e empresas que, apesar Achas que é aplicável à estupidez também? A estupidez tem recursos próprios. É uma área que ainda necessita de ser escrutinada porque me parece uma coisa à parte. Se calhar é aí que somos feitos à imagem de Deus. Aí somos infinitos. Tanto Israel como os Estados Unidos estão-se a dar conta, se calhar motivados por este neoliberalismo, foram levados a acreditar que tudo era infinito e agora estão a esbarrar com uma coisa da realidade. Os mísseis estão a acabar. E não dá para produzir à velocidade com que eles rebentam. Mas isto não é infinito. Israel, segundo se sabe, está a gastar 450 milhões por dia na guerra. Alguém pede, epá, não me pode arranjar o passeio aí da casa que está aqui um buraco. Epá, não há orçamento. Estão a produzir miséria atual. Claro. Inevitável, produzir, e é o que vão deixar. Aliás, vão deixar aos herdeiros mais próximos e a nós todos. Vai ser uma grande... parece aquelas maldições que estão na Bíblia, né? Amaldiçoa o gajo e as 20 gerações seguintes. Eu acho que só falta Deus descer à terra. É pá, o Trump, onde é que o gajo é mesmo da Bíblia, não é? O gajo copiou mesmo. Pensávamos que o Deus do Antigo Testamento estava morto, é o gajo, é a encarnação dele, não é? Não sei se é estupidez, se é... E eu queria tocar aqui uma coisa em relação a... que é um discurso que eu vejo muitas vezes replicado em diversas vertentes
pode ser ligado à inteligência artificial, pode ser ligado à guerra, e depois tu perdes assim um bocado o norte ou o entusiasmo, se é que ele ainda existe. Eu estava aqui a ver uma coisa, tinha aqui uma revista perdida da Visão há uns tempos e agora abria recentemente, e está aqui uma doutorada que estuda as questões do trabalho, tem aqui uma parangona, o pacote laboral proposto pelo governo português esconde receitas antigas e obsoletas da era neoliberal. Parece que o neoliberalismo é uma coisa que lá para trás, que deixa um rastro da crise social e económica. Dar outro nome. Pois já, às tantas é isso, nós estamos sempre entretidos a mudar de nome. Quando mudamos de nome, e se realmente o novo nome tiver prestígio e andar de boca em boca, parece que a gente deu um salto para qualquer coisa, não é? E aí somos inspirados numa espécie de Salvador Martinha, que diante de um problema muda de nome e caraças, mudei o mundo. E eu acho que estamos todos por aí. Mas a crise social e económica, cujas consequências ainda sofremos. Eu acho muito engraçado o pessoal a estudar 10 anos um tema e depois chega a uma conclusão com um gajo a virar da esquina. Acho sempre muito engraçado. Não havia mais nada, ela chegou a essa conclusão no primeiro dia, mas depois continuou e não havia mais nada. Eu começo a compreender Deus. Perdoe-me a pesporrência, mas é por isso que ele ao 7º dia descansou. Isto se calhar já não há nada para compreender, não é? Isto tinha para fazer, já fiz. Uma espécie de discurso em relação à tecnologia, que já hei de ir lá tocar, mas aqui há duas formas de atuar diante de um problema. Tu achas que encontraste uma solução, vais numa espécie de compromisso liricista, vais por aí afora, não é? Vais ver coisas que não existem e vais por aí afora. Quando te devolvem o lado mais pessimista dessa solução, se calhar não há dados. E forma dual de encarar um problema. Quando tu queres vender uma solução que ainda está longe de ser posta em prática, vais por aí afora, és um valete, és um liricista, e depois dizem, mas isso tem aqui estes problemas, tem estes pés de barro. Sim, mas se calhar temos de acreditar. Nesta entrevista, eu acho curioso pela recorrência, entretanto vai para a inteligência artificial não é boa, não é má. E depois dá o exemplo da bomba atómica. A bomba atómica foi criada, mas como a usamos é que importa. E eu realmente tive essa epifania. Um gajo, estamos num futuro pré-nuclear. Um gajo, quando começar a ver as bombas a cair, começa a rezar, deixa queira que esta seja das boas. Deixa queira que esta seja das boas. Quase que damos um cariz moral à própria bomba. Só para dar este reparo, uma tecnologia, ou seja o que for, uma ideia, está muito a mal, se o teu contra-exemplo é bomba atómica. Olha, repare nisso, tenho aqui uma analogia boa, a bomba atómica. Eu não conheço nenhum exemplo, até ver, em que o único ponto em que a bomba atómica pode ser boa é estando quietinha. Não há nenhum, o gajo utilizou a bomba atómica num sítio, no momento lançou certo. No oceano, começou a explodir espécies, explodir no sentido literal, explodir espécies, os peixes saltaram da água para a terra, começou a haver uma evolução, homens com 3 cabeças e de repente já havia... Um chocão? Em princípio não é? E eu acho muito engraçado é que esta pessoa é uma pessoa bastante instruída, está a estudar as questões do trabalho, a questão do trabalho em Portugal é uma questão sui generis, ela estava a analisar a Comissão dos Trabalhadores noutros países e como isso tem força, e depois quando chegou a Portugal, mas Portugal porque o trabalhador, agora os gestores vão partilhar a ideia para a empresa? Não, vão se informarem daquilo que vão fazer, mas quando chegar a essa altura já não adianta nada. E eu acho isso muito engraçado, que demonstra a performance que é isto tudo. Queres espírito de equipa? Olha, vamos dizer uma coisa, nós fizemos isto, mas não foi agora, já está implantado. É só para saberes, porque não adianta nada. Gostaste de informação? Olha, é só para saber que foste mais uma vez desumanizado. Sinto-me integrado. Este contraste é muito engraçado. Nos outros países isto ainda tem algum peso. Deu o exemplo da Alemanha, da Dinamarca, aqueles países em que ainda o humanismo, pelo menos em parte, ainda é praticado. Em Portugal é tudo uma performance. Porque ouvimos de longe coisas que estão a ser praticadas. Nós queremos pegar nesse refrão. Repetimos essa dança. Nós somos bailarinas reformadas de TikTok e puxa, é tudo manco. Sai tudo manco. Repetimos, até às vezes pomos em PowerPoints, em reuniões de empresa e olha, mas isto é empatia, inclusão da empresa. Agora somos uma empresa mais inclusiva, mas tem de trabalhar mais. Mas na nossa empresa estamos a lutar pelo equilíbrio do trabalho e do vosso tempo fora da empresa, mas têm de trabalhar mais. Mas o dia continua a ter 24 horas. Não? Tu olhas para o lado e ninguém sabe dizer. E no meio dessas reuniões ainda te dizem, mas porquê é que não consegues entregar isto a tempo? Se calhar é por causa destas reuniões de merda, não é? Se não tivéssemos sempre a saltar de reunião em reunião em que nos diz como é bom trabalhar aqui, se calhar podíamos ir mais cedo.
Eu acho que o episódio da reunião é mesmo uma cena, não sei se é apenas característica de Portugal, mas é característica deste sistema. Aquilo existe para maniatar as pessoas, para estarem ao redor de uma coisa, ou seja, é por isso que o trabalho remoto não tem tanta força em detrimento do presencial, é a forma de opressão sofisticada. Estão várias pessoas dentro de uma cena para não decidir nada, para alguém mostrar trabalho que de facto não é trabalho. Epá, isto é lindo. E para justificar que toda a gente tem a fazer horas extra, porque de facto durante as horas que estiveram naquela reunião, a única coisa que tiveram a fazer foi a acumular o trabalho que não estavam a fazer. Exatamente, e fica trabalho acumulado porque enquanto estás ali não podes estar no outro lado. O Montenegro não se pode comprometer com o tempo para tu estar sempre metido nestas coisas e na criação de conteúdo, que é a vida paralela dele. Não, isso, eu acho que isso merecia quase, mas isso eu tinha que ser um videocast, não é? Tínhamos que estar a contemplar, está tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta, Roberto, não sei se estás preparado. Como é que eu ia dizer? Seriamente, é com algum pânico, é uma forma sensata de encarar as coisas, que tu analisas uma entrevista de alguém que estudou seriamente um assunto que tem que ver com o trabalho e depois dás-te conta que o que ela consegue dizer são becos interpretativos, porque está sempre a esbarrar num sítio onde ela devia tocar. Seja na arte, seja em alguém que estuda determinado tema, tu quando chegas ao assunto que interessa tocar, tu recuas. Ou fazes de conta que ele não existe, ou então vais embelezá-lo, estetizas. Tu descobres, por vias travessas ou por inspiração, a localização do matador. E quando chegas ao matador, começas a estetizá-lo. Pedes a alguém para enchê-lo de grafites, para decorar, mudas o branding e o matador não é um matador. Chamas aquilo um salão de bailes. Quando no interior continua a acontecer o que acontece nos matadores, se calhar a uma maior velocidade, porque afastaste a ideia de morte da maioria das pessoas. Até que mais à frente vais descobrir que aquilo que é um salão de bailes continua a ser um matador. E aí o que é que se faz? Vamos atacar realmente o problema? Não, muda-se outra vez de nome. Não conseguimos atacar as coisas verdadeiramente. É claro que depois o artista com mais saída atualmente é o artista das elites. Move-se qual bailarina virtuosa nestes meios. Ele não ataca nada. Não ataca nada, ele sabe exatamente até onde pode ir, sabe as danças que são permitidas neste salão de bailes. Ele não tem um gesto transgressivo, não tem nada. Quando é expectável encontrar aqui qualquer coisa, nem sei se é a esperança, mas é qualquer coisa, ele chegou a um ponto em que desvendou mais qualquer coisa. Não, quando ele está mesmo nessa encruzilhada, recua. Epá, isso faz-me... Eu acho que temos de recuar a um sítio antes da palavra, porque às vezes a palavra também nos enche demasiado a boca, temos de voltar ao silêncio e tentar perceber o que é que falhou. Isso aí quase que nos deixa... A imagem que tu me estavas a criar era alguém que faz um filme em que o primeiro ato é gigantesco. O primeiro ato é aquele em que tu queres mostrar o universo, depois o segundo é supostamente onde se desenrola tudo e que deve ser o mais denso e que deve ter mais enredo e coisa, e depois no fim fechas e fechas, resolves supostamente, ou deixas, vais para um sítio onde diferente do que estava no primeiro ato, e ou fechas ou abres outras possibilidades ou novas possibilidades. E isto normalmente é o primeiro terço é o primeiro ato, o último terço é o último, e ali a parte maior é o segundo. E nós, a imagem que tu me colocaste na cabeça foi reduzimos o segundo ato a... Bom, isto aqui não se pode ir a lado nenhum com isto. Fecha-se. Terceiro ato. O segundo e o terceiro ato são quase o mesmo neste novo enredo. E é de facto interessante. E o terceiro ato é vendido como um segundo primeiro ato. Exato. Porque dá-te a ideia de recomeço. O neoliberalismo... Não, mas dá-te a ideia de recomeço porque na verdade... Mas não é um novo recomeço. É só o mesmo sítio porque tu não saíste dali. Não é? Às vezes podia dar um novo começo porque de facto chegaste ali a um ponto em que tens várias possibilidades. Mas não, é só o mesmo sítio. Também estamos principalmente num modus operandi de sonâmbulo. E aqui mais à frente nessa revista há uma... Não é boa nem é má, é aquilo que se pode fazer atualmente. Em relação Se é um dia a falar com os netos, então como é que era o teu tempo? Olha pá, nem era bom nem era mau, foi aquilo que deu para fazer. Deu para fazer com o que tínhamos. Mas se nos libertarmos das amarras da hipocrisia, o que se faz hoje no limite nem é bom nem é mau. Por norma é mau, mas no limite não é bom nem é mau, porque ser bom implicava ir a outro sítio. E mais à frente... E se calhar ser mau também.
Também. O mal se calhar revelar-nos-ia qualquer coisa que nós tentamos ocultar a todo o custo. O século do meio caminho, não é? Estamos sempre a meio caminho de qualquer coisa. Sendo que depois isso tem implicações que nós não conseguimos controlar as mutações. Nós não conseguimos controlar as mutações do meio caminho. E os novos fascismos, como se nós Precisamente pensámos também ter por causa disso. controlado as mutações, mas não Ele é controlamos. o mesmo, mas o que muda é só o contexto, normalmente o contexto tecnológico à volta, não é? Mas ele é mais ou menos a mesma coisa. Muda de figuras, às vezes muda de alvos, às vezes nem se dá o trabalho de mudar de alvos, mas ele é mais ou menos a mesma coisa. Ele transfigura-se muito pouco das suas várias... É que o que chateia é que já nem há aquela particularidade, regionalismo no extremismo, não é? Aquele regionalismo, não, adota-se. Isto é a merchandização até das coisas más. Já não há... É o problema da globalização. A globalização trouxe inclusivamente um enviesamento naquilo que seriam as tríclias, assim, as questões de cada país. Já não temos que importar, não é? Não temos tempo sequer para criar as exercer uma espécie de a ser xenofobia de autor, racismo Exatamente. de autor, misoginia de autor. No limite poderíamos dizer que é de tudo da China, não é? Passa a brincadeira Sim, linguística. Ou dos Estados Unidos, que é outra China à sua medida. Estavas a falar da velocidade e eu queria lembrar que nós tínhamos uma coisa para dizer no início deste episódio e esquecemos. Dá-lhe. Que era recuperar o final da conversa do anterior, mas que tinha a ver antes de avançar, só para concluir, é o dossiê sobre a habitação. Há uma comissão que pais divorciados, reformados que andam a pedir créditos para pagar um quarto. Isso podia ser esmiuçado, levava tempo, sei lá. Depois, habitações supostamente razoáveis, criadas pela igreja, e depois vais a ver um quarto a 400 euros, perversões a um nível que é... Não, e até tens agora as casas leiloadas pelo governo para o mercado que foram leiloadas abaixo do seu preço. Não há um português que num contexto normal consiga comprar uma casa, já nem é a preços razoáveis, a preços de mercado. Tens que sempre comprar acima, mas quando o governo decide pôr um conjunto de imóveis públicos no mercado, consegue leiloá-los abaixo do preço que tinha estabelecido. De facto, o mercado é muito elástico, só depende de quem é que está do lado lá a querer comprar. A elasticidade depende do comprador. E às vezes tu podias assumir que era ao contrário, que era a elasticidade era permissiva a pessoas com baixos rendimentos. Não, ela é permissiva às pessoas com altos rendimentos para que elas não gastem tanto, porque alguém tem que continuar a ter dinheiro para comprar coisas. E aumentar o seu feudo. Um dos aspectos que está em todos os testemunhos é as âncoras que cada um se agarra. E depois aí notas que alguns ainda agarrados à religião, mas até aí estas práticas neoliberais se infiltraram. É a meditação, o mindfulness e por aí vai. A terapia também se pode envolver nisso, não é? Que isto é uma das cenas que precisa ser mesmo escrutinada a um nível. Não é agora, porque eu preciso ler mais, preciso ler a Federici, preciso ler mais a 3 ou 4. Do ponto de vista humorístico, já o Woody Allen fez muita coisa, que ele foi o primeiro a pensar nisso, e para figuras mais extremas como o psicótico, como indivíduo que perde o poder sobre si próprio, que contrasta com aquela ideia que o homem só é homem quando é senhor de si próprio. Infiltra-se aqui muitas ideias e opressões, carregas de teoria de o mal é do sistema, o sistema escavaca a todos os lados, leva a pessoa ao extremo, a pessoa desencaminha-se daquilo que seria suposto. E então enclausuramos a pessoa. E o problema persiste como se fosse um ganso empanturrar em foie gras terapia. Encha aí. Continuamos a fugir ao problema essencial. Nestes exemplos de precariedade, que muitas vezes já é precariedade eufemística, até aí se infiltrou, tem-se medo de falar de pobreza, não é? Tem-se mesmo medo de falar de pobreza. Fomos cercados por todas essas manhas, de alguma forma também é o que... Se por um lado permite que muitas pessoas se mantenham de pé, vivas, por outro também é o que impede de dar o passo seguinte em relação a algo novo. Isto são paliativos. A bem dizer, a terapia, em parte, mindfulness, meditação, são paliativos que vieram da alta burguesia e que foram escorrendo, como se fosse aquele jogo de copos cá nos casamentos, e chegou cá já com uns venenozinhos, porque cada patamar tem os seus venenos, e agora nós andamos a beber aquilo porque também já não conseguimos beber mais nada, porque todas as águas estão empestadas. Andam-nos a vender inércia de todas as formas e feitios. Pronto, era só isto. Sim, o resultado disso é quase sempre colocar as pessoas do mesmo patamar em conflito.
a tendência que nós vemos é quem anda na terapia traz consigo a aura que a terapia emana. Não há ninguém que diga assim: espera lá, que isto não teve por acaso resultado absolutamente nenhum. Continua a ser uma pessoa rancorosa como a odiar isso, um gajo completamente visceral em relação às mesmas coisas que era, continua a não controlar a minha. Não, as pessoas saem sempre de lá e aquilo serve quase como. É a nova testemunha de Jeová, só falta ir bater de porta em porta a dizer assim: o senhor já fez terapia hoje? Quer ouvir a palavra do terapeuta? Leva um terapeuta consigo e quer ouvir a palavra do terapeuta? Vou-lhe dar aqui um teaserzinho, o terapeuta vai falar durante 5 minutos, vai ser de rebentar a sua mente. Ao outro lado, é que ao demonizares a raiva ou outros sentimentos dentro do dossiê negativo, tu estás a reduzir o teu entendimento daquilo que é humano. Um animal, quando é acossado, à partida está numa posição desvantajosa, ele vai crescer com a sua raiva. A maioria das raivas tem fundamento. É aquele livro, pode o subalterno ou pode a subalterna falar. É que mesmo quando chegamos ao ponto de teres um lugar de fala, foste oprimido, vais falar, só podes falar segundo o idioma do teu opressor. Não chegámos ao sítio que devemos chegar. Às vezes nem sei se estamos a ir para a frente, se para trás. Eu acho que agora recuamos. Posso falar? Deixa-me lá ver se estás raivoso. Porque se estiveres raivoso não podes. O gajo foi espezinhado a vida toda. Espezinhado a vida toda. E no fundo é mais, quando não fala, é mais uma oportunidade de continuar a ser espezinhado. O opressor ou os satélites que andam à volta, eu não percebo aquela raiva. Não é? Porquê é que ele não faz terapia? Das duas, um desconhecimento da realidade, ou é dar aqui uma torção na realidade para aquele que é espezinhado é que fica mal na fotografia. Fica duplamente espezinhado. À sua volta não tem lugar. Injetado por uma órbita ainda mais distante, por uma marginalidade ainda mais distante. Não pertence àquele sistema, um astro que anda perdido no universo. Que passou por todas, no fundo. Yeah. E eu acho que isto casa bem com o que tu estavas a dizer há pouco de faltar a definição das coisas. Às tantas, se alguém parasse para pensar, tu vais à terapia, quer dizer, há pessoas que vão traumas, há coisas que são meramente humanas. Se tu as nomeares e se tu as encaixares naquilo que são as características humanas, sei lá, se calhar um rato não tem ressentimento. Não é uma coisa que, sei lá, se calhar os cães não têm inveja. Se calhar precisas é de definir as coisas primeiro, em vez de tentar anulá-las completamente, porque às tantas é esse o propósito, não é? Porque tu anulares todas as variantes humanas, nós ficamos muito mais próximos de nos entendermos do ponto de vista em que somos menos complexos, entendemos melhor uns aos outros porque estamos por aqui, não é? Conseguimos andar ao lado uns dos outros sem que haja interação emocional entre uns e outros e, portanto, consegues levar esta malta, não questionar, a não se enraivecer com quem se deve enraivecer, não conseguir... Não, o que eu estou a sentir é raiva. E o que é que vais fazer com essa raiva? Eu vou apagar toda a raiva. E se calhar faz sentido percebermos a importância da raiva no homem, na história do homem, na vida em sociedade, no combate, as situações de injustiça, de poder incutido sobre uma sociedade. Se calhar se anularmos a raiva, e estou a dar o exemplo da raiva, podia dar de outros, se calhar estamos a minimizar o poder de resposta de um determinado grupo, um grupo alargado de pessoas em relação aos seus opressores. Talvez seja interessante. Eu sei que há muita gente a fazer muito dinheiro hoje em dia com terapia, porque ainda por cima é um negócio que não parece que seja barato, mas se calhar é importante irmos ao âmago, às tais definições que tu falavas, que é entender se o objetivo de facto é... Não creio que o objetivo nem do mindfulness nem da terapia seja o autoconhecimento. É precisamente o afastamento do conhecimento, porque se tu abafas e silencias o que tu és e o que é natural em ti e nos teus pares, o que tu estás a fazer não é descobrir-te nem nenhum patamar, é só silenciar-te. É uma espécie de rebranding interior, é o que fazem muitas das vezes. Sim, mas nem é mas é um rebranding tipo este da RTP. Podemos falar disso também, porque é tipo este da RTP que é, isto era a antena 1, a antena 2 e a antena 3. E agora vamos investir aqui milhões e milhões de euros e isto vai ser o quê? Isto vai ser a RTP Antena 1, a RTP Antena 2 e a RTP Antena 3. Então e a RTP África? Então fica RTP África. E a RDP África? Fica RTP África. Então agora fica tudo igual, fica. Tu estás ouviste isso aonde? Na RTP África. Mas na televisão ou na rádio? Na RTP África. Para que é que serve este rebranding?
Há um gajo que claramente teve que mostrar trabalho, não é? Houve uma reunião e o gajo Mas, disse mas assim, estamos a chegar a um ponto que é extensível a várias áreas. Um dos males deste progresso do neoliberalismo é que há muitas pessoas que têm de mostrar trabalho. Mas como pois, desconhecem o trabalho porque estão afastados, de facto, o que eles projetam a ideia de trabalho, estão sempre no plano da representação, criam sempre esses mamarrachos. Depois há pessoas que trabalham, mas que, se forem lúcidas, percebem que é um trabalho vão, não é? É um trabalho de merda que está descrito no livro com o mesmo nome, e chegamos ao fim, mas isto não era necessário. Pois não, pois não. lembras, tivemos aquela polémica de um logo qualquer do governo do António Costa. Houve um logo de uma coisa qualquer que gerou uma celeuma. A RTP fez um rebranding de nada. É que não mudou rigorosamente nada a não ser espetar o nome RTP em tudo. Custou, se não estou em erro, entre 70 e tal mil euros a 90 mil euros um logo, para no fim vir com uma mensagem de que é qualquer coisa como somos um, ou uma coisa qualquer assim, não é? É aquela mensagem final que está nos MUPIs, é todos um, mas é quase o Benfica aquilo. Somos um, ou uma cena assim. Se há coisa que é RTP não é isso. Se há canal mais fragmentado e bem, é RTP, não é? RTP1 é uma coisa, RTP2 é outra coisa completamente diferente, RTP3 é outra coisa completamente diferente, RTP Memória tem um projeto completamente diferente, RTP África é outra cena. Depois tem o RTP Play, depois tem o RTP Lab, depois tem o RTP... Não tem nada de só um, nós não somos um, nós somos várias coisas, estamos aqui para várias pessoas. É exatamente isso que interessa à RTP, é estar para ser o serviço público do seu país. Portanto, não pode ser só uma coisa, tem que ser uma data de coisas diferentes. E numa altura em que, se calhar, o Amar Leitão, que depois estava lá na sua... Porque ele gosta de televisão, ele gosta de um bom anúncio assim em sépia, em coisa, em que está com o telefone. Outro grande criador de conteúdos. Sim, agora está mais calmo. Aquilo não, porque às vezes o primeiro vídeo viral não corre como tu querias, percebes? E depois ficas mais calmo. Estava à frente do seu tempo, em parte. Sim. Devia estar à frente do seu ministério e não estava só à frente do seu tempo. Era o Ministério do Tempo dele. Pronto, eu já não sei onde é que ia com isto tudo, mas não sei, porque eu acho que depois está tudo ligado. É essa ideia de que tu tens que mostrar uma coisa, mas não é mostrar serviço efetivamente. Por exemplo, há aqui um problema com a RTP que a gente devia fazer agora. E depois estou mais no carro a ouvir a Antena 3. E os gajos, às vezes o exercício que tem que fazer um locutor de rádio para dizer acompanhe-nos na Antena 3. Na RTP Antena 3. Tu acabas... É isso, porque tu crias mais entropia aos teus colaboradores, como eles gostam de chamar, o teu colaborador, do que propriamente que lhes dás ferramentas para eles serem de facto mais... É que nem para este universo de neoliberalismo eles são bons, porque eles não dão ferramentas para as pessoas serem mais produtivas, eles fazem exatamente o contrário. Mas depois vêm com os dados da produtividade. A produtividade... Que é um conceito que, mais uma vez, também, devíamos fazer o mesmo exercício, que era ir à sua definição, que quando vemos estas notícias de Portugal é o país com o índice de produtividade mais baixo. Nós íamos pensar, como é que isto se calcula? Isto calcula-se fazendo uma ligação entre o PIB do país e o número de horas trabalhadas. Do que eu aprendi em matemática, dá para usar tanto o denominador como o numerador para o resultado variar. Dá vontade de dizer, se calhar, por exemplo, a Irlanda é um país que tem alta produtividade, trabalham menos horas do que em Portugal. Por onde é que nós queremos ir para a produtividade? É que aumentar o PIB, eu posso aumentar o PIB cortando, por exemplo, na água, e faço com que toda a água que tu consomes seja privatizada. Toda. Exatamente. Não podes ir buscar água a uma fonte, não podes ir buscar água a um riacho, é tudo privatizado, e vais ver como o PIB do país dispara, que é uma coisa parva. Um PIB alto não significa exatamente qualidade de vida a um país rico. Muitas vezes pode significar o inverso. Se um país tem que consumir muito mais para ter uma coisa que à partida seria básica, é um país com um PIB altíssimo. E é um país muito pobre onde se viver. Pelo menos para a maior parte da população vai ser um país de difícil subsistência. Portanto, esta ideia de nós olharmos para a produtividade com estes dois indicadores, e é curioso que nós só olhamos para o indicador do PIB e o indicador do número de horas de trabalho, quando há variedíssimos estudos que falam sobre
quanto mais horas tu trabalhas, menos produtivo és, por razões absolutamente evidentes, não é? E depois é aquela teoria que tu estavas a dizer há pouco, é nós vamos dar-vos mais tempo, mais flexibilidade, só que para isso vocês têm de trabalhar muito mais. E portanto, mas isso anula-se, não é? Mas aí pomos a palavra produtividade na mesa de dissecação, ao abri-la percebemos o que é que está lá dentro, que é arranjarmos aqui uma forma mais sofisticada, mais burocrática de exercer uma servidão mais lixada sobre vocês. É isto, é uma forma de nos maniatar, é uma dominação e no limite vigiar, ou seja, a concretização de várias distopias ou de várias ideias, desde o Foucault vigiar o Penir, de Orwell, do Aldous Huxley, é uma mistura de tudo, somos vigiados ao mesmo tempo que isto é o melhor dos mundos possíveis, como diz o Pangloss, de facto não estamos a produzir mais, de facto até na prática, por vezes aceleramos, às vezes há-se o caso de acelerar a velocidade com que produzimos determinada coisa em peças, aumentamos o número de peças por unidade de tempo, mas o número de peças estragadas ou defeituosas aumenta, mas como os números algures aumentaram, já ninguém quer saber. Saltamos de abstração em abstração, depois quem está a analisar os números nunca conhece a realidade, mesmo neste cenário em que os números defeituosos aumentam a um ponto em que comprometem a apresentação dos números aos acionistas, tu vais inventar um estratagema qualquer para apresentar, tu inventas, não quero ser muito específico, senão se calhar meto a cabeça no cepo, mas supondo que estas são as categorias, objetos bons, objetos danificados, tu percebes que o número de objetos danificados vai aumentar muito, então tu vais criar uma terceira categoria que é objetos, sei lá, para revenda, em que juntas os danificados e os outros, e assim já não há objetos danificados. Mais uma vez o rebranding. Eu vejo isto vezes a um nível, quem diz defeituoso diz, sei lá, o procedimento era separar, não é? Objetos, mas isto vai bater naquele dito, é depressa e bem, não há quem, não há forma. As pessoas têm limites, as máquinas têm limite, mas isto para quem quer ver os números a crescer, como se fosse uma máquina de jackpot, não interessa. Vai chegar a um ponto à ruptura, a eficiência diminui e nós, diante da eficiência que diminui, como é que podemos agir? Vamos atacar o problema? Não, estamos parvos. Porque diminuir a velocidade está tudo maluco. Ninguém mexe na velocidade, ninguém mexe no capitalismo, no tempo, ninguém mexe no tempo ninguém mexe em nada. Vamos mudar de nome, vamos arranjar outra categoria. E porque um tema, por exemplo, que nunca está relacionado com a conversa da produtividade é o tema do salário. Nunca está. O que eu gostava de ver não era um indicador da produtividade, do PIB e das horas. O que eu gostava de ver era a produtividade por salário. Ou seja, em que país é que mantém um alto índice de produtividade, ou qual é a relação entre a produtividade e os elevados salários. Só que se tu apresentares isto a um liberal, o que é que ele te vai dizer? Ele vai dizer-te que é exatamente por isso, como a produtividade é maior, o salário é maior. Se tu apresentares isto a um indivíduo de esquerda, ele vai dizer sim, mas o que tu tens é porque a produtividade vai ser maior se o trabalhador previamente já tiver um salário maior, terá uma predisposição maior para trabalhar. Só que esta conversa não está na esfera governamental. Nós temos pessoas à frente deste país e por acaso se há coisa que este governo tem é uma coesão brutal. Tem uma força interna que se calhar, não sei se nos governos recentes isso existia. Havia, por exemplo, o Costa teve muitos problemas com dois dos seus pupilos que estavam a fazer pequenos ataques ao poder, não é? Pequenas piscadelas de olho, se fosse o Galamba, o Pedro Nuno Santos, fosse o que fosse, teve sempre ali questões para gerir internamente a equipa. Não parece que o Montenegro tenha esses problemas porque eles estão absolutamente alinhados na sua maneira de olhar para o mundo, na sua maneira, seja na saúde, no trabalho, na saúde, na doença, seja na saúde, no trabalho, na economia, eles estão completamente alinhados e por isso nunca vai haver ali um pensamento ou espaço para haver um pensamento de, se nós olhássemos para isto ao contrário. Se nós olhássemos para isto do ponto de vista do que é que ferramentas, mesmo, e eu já digo de manter os indicadores económicos como os liberais os veem, mas já agora, como é que tu podes dar ferramentas aos teus cidadãos, trabalhadores, para que eles possam chegar aos níveis de produtividade que tu achas sensato atingir a médio ou longo prazo, que já de si, para um governo português já é uma distância que não existe o médio e o longo prazo. No final das contas, o que nós vemos
é que, com medidas como as que temos visto tanto na habitação, como depois a forma como se gera as crises que incrementam valor ou incrementam custos no dia-a-dia dos portugueses, seja em combustíveis, seja em alimentação, porque eles depois estão todos ligados. O que tu fazes em cima disto é um pacote laboral que visa estraçalhar tudo o que possa, mesmo num conceito neoliberal, que possa trazer produtividade ao país. É tão bizarro para mim que é, tu nem para atingires os objetivos que tu queres de crescimento económico, de poderes comparar a níveis de produtividade, a níveis com outros países, tu não estás a criar essas condições. Tu estás a criar uma forma que em princípio não é duradoura de fragmentar a sociedade, de criar um fosso ainda maior, mas aquelas pessoas não te vão produzir mais. É impossível. É impossível com as condições que tu lhes vais apresentar que o resultado disso seja os objetivos que tu queres apresentar lá ao teu patrão, seja ele a União Europeia ou que quisermos ter em conta como patrão. Eu acho que o que me irrita é que mesmo dentro do espectro neoliberal não me parece que eles tenham conhecimento sobre o impacto que as suas medidas têm nos objetivos que eles nos dizem que querem ter. Parece só mesmo uma coisa, eu vou estar aqui pouquinho tempo, eu tenho empresas, amigos, os meus amigos têm empresas, os donos deste país têm empresas e o meu objetivo é só potenciar os ganhos desta malta toda. Estou-me cagando para a produtividade do país. Estou aqui mesmo em cima do tempo, 2 minutos, se calhar já não vai dar para falarmos do assunto que ficou pendente do episódio anterior. Mas pode ser aquele cujo que vai ser a ponte entre todos os episódios agora até se calhar a personagem que não, estou a brincar, também não vai, calma, não, já teve quase, também nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas estás a ler alguma coisa assim que se leia rapidinho? Não. Estou a ler a Bíblia. Olha, por acaso estás a gozar. O Antigo Testamento. Mas estás mesmo? Estou. Olha, eu também estou. Do Frederico então, Lourenço, ou não? Sim, exatamente. É pá, sim, por acaso grande tiragem de chapéu é uma coisa. Não sei, eu, obviamente a tradução não sei avaliar, não é? Nunca li o original, mesmo se lesse não me dizia nada. Errar em tudo, parece-me bem, não é? Mas o que eu aprecio muito, porque é uma dificuldade que é uma dificuldade, não é bem uma dificuldade, mas é uma limitação das outras versões, daquela versão. Eu tenho aquela versão muito antiga, a outra versão que eu tenho é Fialho de qualquer coisa, não é? Que eu acho que traduziu. Depois não tem notas de nada, aquilo é o que tu quiseres, aquilo, e o que o Frederico Lourenço faz aí, às vezes é mais interessante ler as notas de rodapé, os prefácios que são de facto aprendizagens enormes, porque ele tece pouco o moralismo, que eu acho isso muito interessante, é quase um historiador ali a guiar-nos pelos momentos que geram dúvidas e depois muito baseado na linguística, que é outro tema que também nos aproxima, e ele já faz isso nas edições da Odisseia e da Ilíada, mas de facto ali acho que ele atinge, porque também me parece que é um tema que lhe diz muito, que e pá, é de facto, eu já tinha lido um que é do Novo Testamento, são só os 4 evangelhos, também excelente. Eu estou a gostar porque... Tu já conheces a história, já conheço a história, já não me surpreende, já estou mais atento, como não estou à espera do que é que vai acontecer, já estou mais atento à construção dos personagens. Há pequenos detalhes, alguns já estava ciente deles, ou seja, já não me apanha realmente surpresa. Um exemplo cabal, a suposta maçã. Não há maçã nenhuma. Que não é maçã nenhuma. Por acaso houve um episódio do Bruno Aleixo sobre isso agora. Realmente, é muito curioso. Nós tínhamos de escrever para o Bruno Aleixo, acho eu. Perpetuamos um fruto que não existe. Mas só o episódio, tanto que já deu milhares de contos e ideias à volta, mas estava a ler a parte agora relativa... E inclusivamente o logo de uma das maiores empresas deste mundo, não é? Exatamente. Eu estava agora centrado à volta de Abrão e depois Abraão, que é uma mudança engraçada, ou seja, ele chamava-se Abrão
E Deus, não, tu não te chamas Abraão, chamas-te Abraão. É o rebranding. Chamas-te Abraão. Porque isto tem muito mais impacto. O teu nome quer dizer qualquer coisa como pai valorizado, uma coisa assim, ou pai elogiado, não são estas palavras, mas a ideia, vais passar a ser Abraão, quer dizer pai de multidões. Vais ser o pai deles todos. Exatamente. Isso, como não dá tempo, mas eu acho muito engraçado os vários episódios. Ele vai para o Egito e pensa, não, a minha mulher, a Sara, é bué da bonita, o que é que eu vou fazer? Epá, violem-na à vontade. Há quantos anos é que vocês não veem uma mulher aqui de 900 anos toda gostosa? E ele, entretanto, cria uma fortuna, né? Novilhos, burros e o caraço de escravos, 300 e tal escravos, até que o faraó descobre, amigo, era a tua irmã, Deus disse-me que era a tua mulher. Sai daqui para fora, juntamente com os teus 300 e tal burros e os 300 e tal escravos. Sai daqui antes que eu me chateei. A questão de Sodoma e Gomorra. E depois há aqui um detalhe que eu não sabia, ou sabia, passou-me. A união entre homem e Deus era representada antes pelo arco-íris. Só muito mais à frente é que foi eu também não tinha isso. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Houve um momento, não. Isto tem que ser. Corta aí mas é que isto é um início de um beat de comédia brilhante, acho eu. Até se conseguires ligar com o que o arco-íris representa, depois vai passar a representar. Aliás, muitas das vezes, como o Frederico Lourenço aponta, ele muitas vezes, Deus, quando fala como está ali plasmado, ele não se refere a ele como único, ele, juntamente com as outras divindades, ou seja, havia mais que foram morrendo ao longo da história. Ou então ele era aquele gajo que fingia que tinha amigos, percebes? Eu dou-me com os outros deuses. Percebes? Eles dão-me com os outros. Então no próximo podemos ir por aí. Vamos por aí. Vamos por aí fora. É giro que descobrimos aqui em direto que estamos a ver. Estamos no início. Agora que estamos a aproximar do fim, recuamos, né? Para o início. Olha, vamos lá ver como é que isto era no início. Também é só carnificina, ok. E estou naquela parte de Sodoma. Mas há vários episódios mínimos que normalmente não são relatados. Aquele episódio de Noé após o dilúvio em que tem de festejar, vou inventar a vinicultura. Com 601 anos e depois apanho uma bebedeira, começa a dançar nu dentro de casa, há um filho que o vê nu e Deus, olha, não és tu, mas o teu filho vai ser amaldiçoado porque viu o teu pai por causa de estás nu. Isto é lindo. E os outros não, porque vocês protegeram o pai. O gajo só queria festejar 600 e tal anos. E corre tudo mal. Com uma idade dessas, ter que construir uma arca, pôr os animais todos e depois foda-se a fame. Vou apanhar uma bebedeira, a dançar nu dentro de casa. Há um filho que o vê nu. Tu não podes fazer isso. É lindo. Olha, mais um Emendas em um Soneto, Daniel Cruz e Roberto Gamito. Havemos de ter um relacionado com aquilo que ficou no alto, assim por alto, e voltar ao início e aos princípios, seja da história, seja dos prepúcios. Até à próxima. Muitas emendas e um soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.